havia um teatro com capacidade para cerca de 25 mil pessoas. Se hoje nós vemos ali o Morenão, aqui em Campo Grande, né, aquele teatro cabia muita gente também, eles conseguiam colocar. E ali não era somente, no teatro não acontecia somente eventos artísticos, né, como o próprio teatro, mas também reuniões políticas importantes e anúncios, julgamentos, talvez, provavelmente aconteciam ali naquele teatro, que também é classificado como uma das grandes construções ali da antiguidade também. Havia uma biblioteca naquela região muito importante, até por isso ela é considerada um polo cultural e filosófico. O que mais eu posso dizer? Uma outra informação interessante é que Éfeso vive um período de avivamento muito grande ali no primeiro século, muito por causa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que nós conhecemos e que nós podemos acompanhar no livro de Atos dos Apóstolos. Ali, se você ler o capítulo 19, vai trazer algumas informações após a terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária, e ali ele vai plantar uma igreja em Éfeso, né? Paulo fica ali cerca de 2 anos em Éfeso, ali nesse processo de implantação da igreja e ali cuidar dessa igreja embrionária que estava crescendo, né? Então, Éfeso, o ministério de Paulo em Éfeso é interessante, porque esse avivamento ele é tão radical, ele é tão significativo, que essa cidade que se rende à idolatria e ao culto aos deuses, e principalmente à deusa Diana, ali, quando Paulo pregava o evangelho, as pessoas iam após Paulo para ouvir mais da palavra de Deus. Milagres aconteciam ali, milagres e prodígios aconteciam naqueles dias, e o povo ficava maravilhado com tudo aquilo que acontecia e com a mensagem do evangelho. Então, houve muitas conversões ali naqueles dias. O impacto foi tão grande sobre aquela cidade, em que chegou ao ponto de que muitos estudiosos e magos pegaram seus livros e queimaram seus livros, os seus estudos acerca do misticismo, do culto aos deuses, e eles queimavam em praças públicas. Você pode ler lá no capítulo 19. Isso é algo incrível, né? O povo começou a rejeitar, né, a sua própria cultura para poder servir a Deus. Por isso que uma coisa que me chama muita atenção nos dias de hoje é o fato de muitas pessoas se converterem, mas se recusarem a abandonar a sua própria cultura, as suas próprias ideias filosóficas, de ética, as suas próprias concepções teológicas. Ela não quer rejeitar essas coisas, mas ela diz: eu sou convertido. E aí eu faço uma pergunta: será que é realmente convertido? Porque a conversão ela significa algo impactante, é um ponto de inflexão. Um ponto de flexão, se você imaginar uma certa trajetória, o ponto de flexão, ele é justamente o ponto onde essa trajetória ela muda de direção, entende? Então, o evangelho ele é radical, ao ponto de mudar a nossa trajetória, e por isso é necessário que nós venhamos rejeitar, abandonar, renunciar tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa própria vida para abraçar a verdade que é trazida pelo próprio Deus, Jesus Cristo, né? E que é pregada através dos seus profetas, através dos pastores, dos missionários, né? E outras pessoas. E aí, quando nós abraçamos a verdade, nós rejeitamos todas essas coisas. Isso é fundamental na concepção do evangelho. Então, isso aconteceu na cidade de Éfeso. Um dos milagres assim, marcantes do apóstolo Paulo, no exercício do ministério dele em Éfeso, é que algumas pessoas pegavam lenços, né, e passavam nos doentes, lenços que passavam em Paulo, aí passava no doente e o doente ficava curado, né? Aí a gente vê, hoje em dia, algumas pessoas fazendo algo semelhante, né, tentando
revisar, mas não entende o sentido daquilo exatamente. Mas Paulo estava ali, Deus estava fazendo maravilhas através de Paulo. Uma outra coisa, informação interessante, acerca da igreja de Éfeso especificamente, e do avivamento que Éfeso viveu, é que as pessoas pararam de comprar artigos religiosos, dos artífices, que eram um dos pontos mais fortes do comércio daquela cidade, era a venda de imagens, de esculturas. E aí houve um dos artífices lá, mais conhecido, ele pegou e chamou uma audiência, né, para que fosse discutida essa questão, e aí a gente começa a ver ali uma reviravolta nessa questão, em que as pessoas se levantam contra o Evangelho, porque o Evangelho estava trazendo uma mudança significativa dentro da cidade, inclusive afetando o comércio e os negócios de artigos religiosos, né? Agora vamos entrar aqui no contexto